Olá! Bom dia, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Muito obrigado por estar com a gente. Hoje, quarta-feira, dia 22 de novembro, essa é a 43ª aula, são 3 horas da tarde e estamos aqui para falar com vocês sobre esse livro maravilhoso que é o Reforma Íntima Sem Martírio. Gostaram da história da Severiana? Viram como que nossa vida é entrelaçada de culpas, viu como nossa vida é entrelaçada de sentimentos que a gente nem tem ideia de onde vem. Mas por quê? Porque nós carregamos uma culpa muito grande. E, infelizmente, diversos de nós, para não dizer todos, a gente não solta essa culpa. A gente carrega essa culpa, a gente leva essa culpa junto com a gente. E isso não é nada bom. Como diria minha filha quando era menor, isso não é nada bom. Por que que não é bom? Porque nós estamos carregando essa culpa conosco. É um peso, é um fardo que a gente não solta. É um fardo que a gente fica nas costas da gente, a gente não abandona isso. E é um peso que a gente não precisa carregar. Vamos ser bem sinceros. É um peso que nós não temos necessidade nenhuma de carregar. A gente carrega porque a gente quer. A gente carrega porque a gente gosta de carregar. É muito bom, por exemplo, com coitadismo, isso aí. É bom demais. E a gente carrega. Tá? E aí vem aquele arrependimento tardio, né? O arrependimento de não ter feito. Ai, eu poderia ter feito. Ai, como eu poderia fazer diferente. Eu estava assistindo um vídeo nas minhas redes sociais do professor Mário Sérgio Portela e me chamou muita atenção. Eu acho legal eu trazer essa temática para aqui, que é a questão de algumas religiões cristãs, judaicos, islâmicos, pensarem no juízo final, a ideia do juízo final, na ideia de alguém chegar, botar você sentadinho do lado e começar a perguntar por que fez o que fez, por que não fez o que não fez, ou por que não fez quando deveria fazer, ou por que fez quando não deveria fazer. A gente passa a vida inteira preocupado com isso, mas não age, não age. E aí, quando vem o julgamento final, o que que acontece? Vem o arrependimento tardio. Por quê? Porque eu fiz o que não deveria ter feito. E eu não fiz eu fiz o que não deveria ter feito, não fiz o que deveria ter feito, e muitas vezes eu sabia que eu precisava fazer algo e não fiz. Eu sabia que eu precisava perdoar alguém e não perdoei. Eu sabia que eu precisava mudar alguma atitude minha e não mudei. E é isso que dá o peso do arrependimento tardio. Um arrependimento que nem sempre vem depois da morte. Nem sempre vem quando a gente volta para a pátria espiritual, quando a gente volta para casa. Nem sempre vem. Às vezes vem antes. Às vezes a gente tem esse sentimento antes. A gente tem esse sentimento um pouco antes de vir esse peso emocional do nossa, eu não fiz. Tá? Então, vamos nos ligar que arrependimento tardio não é algo que, não, é só para a próxima. Não. Às vezes nessa já vem arrependimento. E nós temos todas as condições de começar agora, de novo, fazer diferente, de tomar atitudes que a gente precisa tomar, de andar como a gente precisa andar, de caminhar para o caminho que é o mais correto, que eu sei qual que é. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu tenho plena consciência de tudo que eu tenho que fazer, mas acabo que não faço. E é isso que vai me dar o arrependimento tardio. O fato de eu não fazer o que eu preciso fazer. Isso carrega o meu espírito, isso carrega o meu corpo e eu fico com isso gravado em mim. Então, chegou a hora, vamos mudar, vamos fazer diferente.
Vamos dar o passo adiante. Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos deixar de fazer o que a gente sabe que não tem que fazer. Só a gente tem a ganhar. Fechou? Bora para a aula de hoje, que hoje a gente começa um novo conteúdo. E é muito comum a gente ouvir isso. Ah, você tem alguma religião? Tenho. Eu sou católico, espírita, protestante, islâmico, budista, não praticante. Não tem? Tem muita gente que fala, eu sou de tal religião, mas eu sou não praticante. Vamos ver agora o que é o tal do não praticante? Vem comigo, vamos lá, porque a lição da irmã Sidofo hoje é exatamente essa. É sobre os espíritas não praticantes. É hora da gente entender quem é esse não praticante. Vamos lá? Desculpa, vamos lá. Já começa com uma frase pesada o capítulo. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Como que a gente pode traduzir essa frase? Que nem todos aqueles que falam, nem todos aqueles que conversam, que pregam o nome de Deus, vão entrar no reino dos céus. É muito mais atitudes do que a gente fala. Olha, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, suplicando, entrarão no reino dos céus. Nem todos aqueles que falam. Deus, Jesus, quer de nós atitude, não é palavra, é atitude. E aí que nós vamos começar agora a brincar com a historinha dos espíritas não praticantes. Vamos lá? Vamos embora. Tá grande aqui, eu vou lendo para vocês, tá joia? Que conceito, afinal, devemos ter sobre ser espírita? Que conceito? Vocês já pararam para pensar? O que é ser alguma coisa? O que é ser alguém? O que a gente tem, né, desse conceito? Nós precisamos começar a pensar nisso. Essa é uma coisa que é bem característica nossa, né? Eu não sou assim, não. Eu não sou desse jeito, não. Esse não sou eu. Quem é eu? Quem eu sou? Qual é o meu ser? Por isso que a primeira pergunta, o capítulo já abre com a pergunta: que conceito, afinal, devemos ter sobre ser espírita? Lá na página 68 da tradução da edição que eu uso. E continuo. Será coerente e proveitoso admitirmos, junto aos roteiros educativos da doutrina espírita, a figura tradicional do religioso não praticante? Então, primeiro, que conceito que eu tenho sobre o que é ser espírita? Serve também para você que é católico, serve também para você que é protestante, serve também para você que é budista, islâmico, segue qualquer hinduísta, shintoísta, qualquer religião, a qualquer um. O que é ser da sua religião? E aí ele coloca: será proveitoso admitirmos, junto aos roteiros educativos da sua religião, da doutrina espírita, a figura tradicional do religioso não praticante? Será que tem algum proveito a gente admitir que realmente existe alguém que é, mas não é praticante? Será que devemos oficializar essa expressão a fim de prestigiar aqueles que ainda não se julgam espíritas? Olha só, olha só. Ela coloca o praticante como alguém que não tem ainda indícios, não tem palavras, não tem ações, que ele não pratica realmente tal religião e que por isso ele não é de tal religião. Olha só, será que devemos oficializar essa expressão a fim de prestigiar aqueles que ainda não se julgam espíritos? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu sou um espírita praticante, que eu sou um católico praticante, o que eu estou querendo dizer? Que eu não sou. Simples assim.
Isso com a minha cara. A concepção trazida pela irmã Sidufo é exatamente isso. Quando você fala que você professa uma fé, mas você não é praticante, você não professa aquela fé. Você é um curioso. E ponto final, e só, e fica no campo da curiosidade. E não sai desse campo da curiosidade. Essas são mais algumas indagações a cogitar na formação de uma ideia mais lúcida sobre a natureza da proposta educativa do Espiritismo para a humanidade. Então, olha só, o que a gente tem que imaginar? Nós, educadores do Espiritismo, e quem é da religião. Você tem um conceito sobre o que é ser espírita? Você sabe? Se eu perguntar, você consegue falar? Será que eu vou conseguir falar o que é ser espírita? Será que é proveitoso admitir que vai existir alguém que é, mas não pratica? Ou será que é melhor a gente olhar e falar, não, não é, está tentando, por isso que não pratica? E aí? Abrindo esse capítulo, a gente já tem uma grande ideia de que ele vai trazer à luz a questão do não praticante. Ele vai trazer à luz a questão da pessoa que não pratica. Mas ela não pratica por quê? O que tem dentro dela que faz ela se autodeclarar? Eu sou, mas não pratico. É isso que nós vamos bater papo. Continua. Ouve-se com certa frequência nos ambientes doutrinários, nos estudos, nos cursos, algumas frases que expressam dúbias interpretações sobre o que seja ser espírita. Então vamos lá, deixa eu marcar aqui. Vamos pegar meu marca-texto, vamos marcar aqui, ó. Ouve-se com frequência nos ambientes doutrinários algumas frases que expressam dúbias interpretações sobre o que seja ser espírita. Antes de mais nada, o que a irmã Sidufo fala para nós? Mesmo nos ambientes de estudo, mesmo nos ambientes onde as pessoas deveriam ter um conhecimento maior, mesmo nos ambientes onde a gente acha que, nossa, lá todo mundo é iluminado, existem ideias dúbias sobre o que é ser espírita. Existem. Companheiros que ainda não se sentem devidamente ajustados aos parâmetros propostos pelos roteiros da codificação dizem: ainda não sou espírita, estou tentando. Ó, uma das frases. Outra, desejosos em amealhar algum crédito de aceitação dos grupos, dizem: quem sou eu para ser? Quem sabe um dia serei, ó. Quem sou eu para ser? Quem sou eu? Ou então, quem sabe um dia você? Ah, quem sabe? Antes de avançar, vamos voltar à aula passada, às duas aulas passadas, com a história da Maria Severiana. Vamos voltar lá nas aulas passadas, com um papo entre ela e a irmã do Fogo. Percebe-se nessas frases uma, não vou falar uma diminuição para caber dentro de algo, mas sim uma diminuição para não esconder de alguma coisa. Eu sei que eu não estou fazendo. Eu sei que eu não estou caminhando. Muitas vezes eu tenho plena convicção de que eu não quero continuar caminhando. Aí eu uso de desculpas, de frases que me diminuem para eu caber em algo que eu posso me esconder. Do tipo, não, está longe para mim. Não, ó, tô, ó, dá peleja, mas não vai longe. Eu costumo sempre falar sobre a minha experiência. Se eu esperasse eu ler, estudar e conhecer em detalhes o Pentateuco, conhecer em detalhes
todos os livros da doutrina, conhecer em detalhes todos os passos da doutrina, provavelmente eu não estaria falando aqui com vocês hoje. Provavelmente nós não estaríamos nesse momento. E por quê? Porque quando eu comecei lá nos idos de 2017, que foi onde eu tive a primeira experiência, foi em fevereiro de 2017, a minha primeira experiência, eu tremia mais que tudo, porque apesar de ser professor, a gente era a primeira vez, né? Nossa, eu morria de medo de falar borracha, falar besteira. Desde aquele momento para hoje, eu aprendi muito com o que eu estou fazendo. Eu aprendi demais com o que eu estou fazendo. A gente cresce demais, a gente não faz ideia do tanto que a gente cresce, do tanto que a gente ganha, do tanto que a gente fica grande fazendo uma atitude dessa. Essa atitude nos engrandece, nos deixa o máximo. Mas se eu esperasse o momento, e não, ainda não é hora, calma que vai chegar a hora, calma. Quanto desse calma que vai chegar a hora, não era eu me escondendo. Quanto desse calma vai chegar a hora, não era eu falando, olha, eu não quero, eu não quero, não quero. Eu estou sendo pressionado, eu estou sendo forçado. Quando que eu sei que vai chegar a hora? Quando que eu sei? Eu tenho uma ideia, por exemplo, vou pegar assim, ó, quem sabe um dia eu serei. Quando? Eu sei. Quando eu falo quem sabe um dia eu serei, o que que eu estou falando? Ah, vai saber. Eu ouvi isso, eu ouvi, né? Essa história desse negócio de perdoar, né? Nessa vida não dá não, deixa para a próxima. Isso aí vai ficar para a próxima. Estão vendo? Então, a gente não faz ideia de quando vai estar pronto. A gente não faz ideia. E toda vez que eu falo que eu não estou pronto, eu tenho uma dúbia percepção do que é ser espírita. Eu tenho uma dúbia percepção do que é ser católico, do que é ser protestante, evangélico. Eu tenho uma dúbia percepção. Por quê? Porque eu estou falando algo que muito provavelmente não é o que é a realidade. Porque o ser alguma coisa não é ser o melhor. Ser espírita não é ser espírito de luz. Isso eu já toquei muitas vezes com vocês. Eu me considero muito mais imperfeito do que qualquer um que assiste o vídeo. Como eu sempre disse, eu preciso ler, eu preciso aprender, eu precisei passar por um monte de histórias, eu precisei passar por um monte de pancadas para trazer essas histórias para vocês. E quem está me assistindo só precisa assistir. Vai, beleza. Não precisa passar pelo que eu passei. Só precisa assistir, trazer a história, a lição para o coração e mudar. Então, eu me considero mais imperfeito. Mas nem por isso eu não me considero. Nem por isso eu vou chegar aqui e vou falar: ah, não, me falta muito ainda. Nossa, eu posso falar: ó, eu não sou o palestrante que eu queria ser. Eu não sou o preletor que eu gostaria de ser. Eu não sou a pessoa com tanto de conhecimento que eu gostaria de ter. Isso eu posso? Posso, tranquilamente. Isso eu não só posso falar, como eu posso colocar para vocês, tranquilamente. Agora, né, que eu não sou completo, que eu sou incompleto, que eu preciso estudar mais, que eu preciso me preparar mais, mas eu não posso chegar aqui e falar, não. Cavili me convidou para dar esse curso, eu falei, não, eu não, estou longe. Quem sabe um dia? Esse dia nunca vai chegar. Tá? Então, Irmã Cidufo coloca muito claro que toda vez que eu falo isso, eu estou tendo uma dupla interpretação. E ela coloca pior, que isso não parte de nós, em nossas casas, em nossas vidas. Isso parte dentro de estudos, dentro de ambiente de estudo. E é por isso que ela trouxe essa temática. Vamos continuar? Olha aqui. Então, vamos lá. Ser espírita é algo muito dinâmico. Opa! Muito dinâmico, já já a gente comenta sobre isso, e pluridimensional. Pronto.
Então vamos lá. Ser espírita é algo muito dinâmico e pluridimensional. Primeiro, é algo que muda muito. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Eu não posso escrever num livrinho 5 passos que todo espírita deve ter. Entregar e falar, ó, faz esses 5 que você é. Não, não é assim que funciona. Não é desse jeito que funciona. É algo mais rápido, é algo mais dinâmico, é algo que é muito, muito mutativo. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. É muito dinâmico. E não depende só de uma dimensão. Ele tem várias dimensões. Eu posso pensar de dimensão espiritual, posso pensar de dimensão terra, mas eu estou falando que não dá para a gente dimensionar o que, que é. Então, não dá para colocar um livro. Não dá para fazer um livro, 10 passos para ser espírita. Não dá. Não dá. Por quê? Porque cada um é cada um. É algo muito dinâmico. Para mim é um jeito, para outro é outro. E nós vamos praticar de maneiras diferentes. Por isso que ela continua. Tentar enquadrar esse conceito em padrões rígidos é repetir velhos procedimentos das práticas exteriores do religiosismo milenar. Sabe quando a gente vai naquela palestra, naquele curso, e que alguma pessoa está lá falando e fala: Ah, se você não fizer isso, você não pode ser considerado. Está fora, está fora, está fora. Por quê? Porque não dá para enquadrar, não dá para a gente fechar. Lá atrás, eu vou até voltar, olha aqui. Fui para frente aqui, ó. Quando ela pergunta que conceito afinal devemos ter sobre ser espírita, o que, que ela quer dizer? Ela quer dizer exatamente isso, que não tem um conceito, não tem uma frase, não tem um livro, não tem um manual, não tem. Por que não tem? Não tem porque não é assim. As coisas mudam. As coisas mudam. Se é assim, se as coisas mudam, se eu posso ser do meu jeito, olha como ela abre um espaço enorme para nós. Olha como ela abre um espaço enorme para eu me sentir bem como eu sou. E ó, eu vou continuar porque nós vamos ver como isso é importante. Nossas vivências nesse setor levam-nos a adotar como critério de validade, onde ela coloca entre aspas o critério de validade, para deixar muito claro que sim, sei não, alguns parâmetros muito vagos e dogmáticos para aferir quem seria verdadeiramente seguidor do bem e da mensagem de Cristo. Parâmetros com os quais procuramos fugir das responsabilidades através da criação de artifícios para a consciência, gerando facilidades de toda espécie, ó, aqui, através de rituais e cerimônias, que entronizaram o menor esforço nos caminhos da espiritualização humana. Quem é espírita? Aquele que vai no centro, ponto final. Quem é católico? Aquele que vai à missa, ponto final. Quem é evangélico? Aquele que vai ao culto, ponto final. Acabou. Esse é. E quem não vai, não é não. Pronto, já está errado. Já está totalmente errado. Por quê? Porque esse é um critério, segundo a irmã Dufour, que facilita demais para a gente. E é muito vago. É um critério muito vago. Quantas vezes a gente não vê e ouve falar, nossa, ó, fulano de tal faz muito que o outro que vive na igreja, que vive no centro. Ai, aquele que vive no centro, nossa, aquela pessoa é ruim, tudo aí não sai do centro. Agora o outro que não vai é bem melhor. Qual que é o verdadeiro espírito? Qual que é? É aquele que
Vou me colocar nessa história, aquele que fala com vocês, que dá preleção para vocês, que fica falando, que faz um curso desse para vocês, ou é aquele que pega esse curso, ouve a palavra e modifica, e faz diferente, e age de uma maneira diferente? Quem que é mais espírita? Quem que é mais católico? É o que vai na missa todo domingo ou é o que pega a lição de Jesus e vai praticar? Quem que é mais? Se eu sei que é muito melhor eu fazer algo, eu seguir a lição, eu seguir os passos, do que eu ficar dogmatizando, do que eu ficar preso a rituais e cerimônias, já me dá um passo de que, opa, eu preciso andar, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Segunda coisa, se é um conceito multidinâmico e pluridimensional, o que vale para mim não vale para o outro. Então, não vou olhar para o outro e falar, nossa, meu Deus, como ele faz, eu não faço nada, eu não chego nem perto, nossa, que conhecimento a pessoa tem, ai, se um dia eu chegar a ter esse conhecimento. Não, não, cada um tem seu jeito, cada um tem sua coisa, cada um é de uma forma. Cada um de vocês que estão assistindo agora é de uma forma, é diferente da gente, é diferente de mim. Então não adianta eu vir aqui e ficar passando regras para vocês. Não adianta eu vir aqui e falar, ó, para mim, ser espírita é alguém que vai ao centro, alguém que faz doações, alguém que faz um trabalho voluntário, alguém que entrega uma mensagem. Você faz isso? Parabéns. Você não faz? Então não é não. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso de forma alguma. E sabe por que que eu não posso fazer isso de forma alguma? Porque é diferente, é tudo muito dinâmico. Cada um sente Cristo, cada um sente Jesus de uma maneira diferente. Por isso que eu não posso falar que o católico é menos cristão que o evangélico, que é menos cristão que o espírita. Não é, não é. Sabe por quê? Porque cristão é aquele que segue a palavra de Cristo, aquele que faz, que anda no caminho do Cristo. Esse é o cristão. Então, eu não posso falar que A, B ou C é mais ou menos cristão. Eu não tenho como, eu não tenho moral, vamos ser sinceros, não tenho moral para falar que A, B ou C é melhor ou pior. Então, vamos imaginar o espírita dessa forma. Alguém que tem tudo na mão para ser. Tudo na mão para ser. Por quê? Porque é dinâmico, é plural. Mas não, a gente continua querendo usar como critério de validade parâmetro vago, livro, roteiro, manual. Ficamos criando coisas, ritualizando a religião, ritualizando o nosso culto. Por quê? Porque eu acho que isso espiritualiza. Sendo que não é isso que espiritualiza. O que espiritualiza são as ações que a gente tem, são os passos que a gente dá. Isso sim é o mais importante. As ações que temos, os passos que damos, a força como nos mostramos, a força como a gente aparece. Isso sim faz diferença. Faz muita diferença. Tá? Então, vamos pensar. Eu sou praticante ou eu sou de verdade? Eu entendo que tudo que eu faço é legal, eu entendo que todas as coisas que eu faço são boas para mim, eu entendo que todas as coisas que eu faço vão me trazer algo bom. Se eu entender isso aí, continua. Ah, não, mas eu entendo que eu preciso fazer mais. Faça. Lembra do arrependimento tardio da aula passada? Faça. Se eu achar que eu posso fazer mais, eu vou fazer, para não me arrepender depois, tá? Mas
lembre-se sempre, ser espírita, católico, evangélico, o que for, o ser é seu. Cada um tem o seu, da sua forma, enxerga da sua forma e trabalha da sua forma. Se você está gostando desse curso, está gostando dessa aula, ficou até agora, deixa o like aqui para a gente, compartilhe esse nosso vídeo, deixa o seu like no canal da Cavili, ative o sininho para saber quando esse curso sai e quando todas as coisas da Cavili saem. Compartilhe o canal da Cavili com seus amigos. Nós ficamos muito gratos e muito honrados, porque cada vez que você curte, compartilha, comenta qualquer conteúdo, o YouTube entende que o canal é extremamente relevante e vai fazer propaganda no nosso canal para a gente, vai divulgar para outras pessoas com o mesmo interesse. Tá joia? Beijo no coração, boa quarta-feira, fiquem todos com Deus, quase um mês para o Natal está chegando. Beijo no coração, fiquem com Deus, tchau.